Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo que você, meu irmão, glória a Deus, seja uma pessoa mais compreensiva, procure servir a Deus de verdade, procure andar nos caminhos do Senhor, porque não é fácil, meu irmão, um homem ser deserdado, perder a sua herança, perder tudo, porque não quer servir ao Senhor. É lamentável. Então aqui está um trecho maravilhoso que nos chama a atenção. Diz a palavra de Deus que eles perderam a geração viva na época de Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, seguia os erros dos seus pais e até construía suas religiões em cima das práticas e doutrinas dos pais. Jeremias 16:12 é o que mais acontece hoje, lamentavelmente. Quantas pessoas, não, eu tenho que seguir a religião de meu pai. É uma coisa séria, porque está escrito na palavra: e vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que andais cada um de vós após o pensamento obstinado do seu coração, recusando ouvir-me a mim. É por isso que o homem é castigado por Deus. Deus castiga. O versículo 11 deixa bem claro: então lhes dirás, vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e adoraram, e a mim me deixaram, e não guardaram a minha lei. Por isso, vós fizeste o pior que vossos pais fizeram. Cada um de vocês, após o pensamento, andando obstinado no seu coração, recusando a ouvir-me, é o que o homem faz. Acende uma vela, toca foguete atrás de uma imagem de escultura e começa a dizer coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e se descansa, perde o sentido de adorar a Deus. E aí veio o pior na vida dessa pessoa. Não podemos confiar na religião tradicional de nossos pais, meus irmãos. Quando nossos pais nos guiam na verdade, devemos aprender a verdade e sermos fiéis a ela. Aí sim, que é a palavra de Deus. As pessoas abençoadas, glória a Deus, com pais dedicados e fiéis a Deus, devem ser gratos por isso. Timóteo, por exemplo, aprendeu a verdade de sua mãe e sua avó, Lloyd. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5, o resultado é que ele depositou sua fé no Senhor e na sua palavra. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Ele colocou aquele depósito, a sua fé em Deus. Porque aprendeu com seus antepassados que estavam andando no caminho do Senhor. Mas esses que andam rezando, acendendo vela, em procissões, dizendo que tem um Deus, uma deusa, uma religião, isso aí é a maldição. A Bíblia deixa bem claro: maldito o homem que faz a imagem e maldito o que adora a imagem de escultura. Mas frequentemente é necessário rejeitar a religião, meu irmão, religião dos pais, para fazer a vontade de Deus. Consideremos os exemplos de 4 grandes heróis de fé: Abraão, Gideão, Ruth e Josias. 4 pessoas maravilhosas. Abraão foi chamado para sair de sua terra e de sua parentela. Gênesis 12, versículo 1. Os antepassados dele, além do Eufrates, eles eram idólatras. Lá em Josué 24, 14 a 15. Antes de receber as grandes promessas de Deus, foi necessário que Abraão abandonasse a falsa religião dos seus pais. Sai da tua terra, sai de lá, povo meu. Gideão também foi um homem usado por Deus para livrar seu povo da opressão dos midianitas, mas sua primeira missão foi difícil. Deus mandou que ele derrubasse o altar de Baal e o poste ídolo que pertenciam aos seus pais. Juízes 6 e 25. Vá fazer isso hoje. Vá quebrar uma imagem de escultura dessa aí, desse bando de deuses demoníacos. Vá fazer isso. Que você vai se arrepender depois, porque a situação é triste. A questão da religião, pessoas que morrem por uma religião. Irmão, Ruth, por exemplo, uma mulher moabita, ela casou com um homem hebreu, aprendeu com a família dele sobre Deus. Quando ele morreu,
sua sogra, imaginou que ela voltaria para seus parentes moabitas e suas religiões. Mas o que aconteceu? Aleluia! A nova fé dessa viúva jovem era tão forte, glória a Deus, que não deixou os pais e mudou para Judá, onde continuou servindo ao Senhor Jeová. Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Oh, glória a Deus! É isso, meu irmão. Nós também éramos de lá, mas Jesus nos tirou. A nossa fé agora é em Cristo. Convido a você para fazer isso também. Deixe esses deuses feitos de barro, de gesso, de bronze, de ferro, de ouro, de prata. Esses não são deuses. Isso aí são um artifício feito pela mão do homem. Maldição segundo a palavra de Deus. Josias, por exemplo, é conhecido como um dos melhores reis da história de Judá, dentro da palavra de Deus. Ele liderou o povo, uma grande reforma religiosa aconteceu. Se honrar o Senhor, ele tinha que rejeitar a religião dos próprios pais. Aleluia. Lá em 2 Crônicas 23, 21 a 25 está escrito: descreve, portanto, o maldoso pai de Josias, que ali está, no capítulo 34 e 35. Ao mesmo livro contam a história do bom reinado de Josias, porque ele deixou a religião daquele que era o seu pai, que não levava ele à presença de Deus, mas sim as trevas, a negrura das trevas. Então, meu irmão, essas pessoas que corajosamente rejeitaram as religiões falsas dos seus pais, foram usadas por Deus, pelo Senhor, aleluia, nos seus propósitos, através de descendentes de Abraão. Todas as famílias do mundo receberam a oportunidade de serem salvas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gálatas 3 e 29 e outros. E Gideão conduziu um pequeno exército de 300 homens, glória a Deus, na vitória sobre 135 mil soldados medianitas, só com 300 homens, lá em Juízes capítulo 7. E ganhou um lugar entre os grandes exemplos de homens de fé. Em Hebreus 11, 32 a 34 descreve: todos os reis de Judá eram descendentes de Ruth, a corajosa viúva que abandonou a falsa religião dos seus pais. Aleluia! E mais, ainda o próprio Jesus Cristo é da linhagem dela, conforme Mateus 1:5. Amado irmão, prezado rádio ouvinte, Josias, o profeta, o homem de Deus, foi responsável por grandes reformas em Judá, incluindo a melhor Páscoa desde a época de Samuel, em 2 Crônicas 35 a 18. E assim, é comum, meu irmão, é comum resistir suas mudanças, não querendo ofender seus pais. Mas às vezes, aleluia, a conversão verdadeira do filho acaba resultando na conversão também dos pais. Foi assim que aconteceu quando Gideão derrubou o altar e o ídolo do próprio pai. No dia seguinte, o pai, aleluia, repreendeu as pessoas que defendessem Baal. Aquelas que estavam defendendo, ele já estava do lado do filho. Amado irmão, Juízes 6, 28 a 31. É isso. Quando nós temos que pregar a verdade sem medo de nada. Não tem medo de padre, de bispo, de arcebispo. Eu quero saber desse tipo de coisa, irmão. O negócio é com Jesus. Isso é um bando de pessoas mentirosas, falsos profetas, enganadores. Segundo a palavra de Deus, vivia na maldição da religião. Maldito o homem que confia no homem, está escrito. 17:6. Amado irmão, o povo de Judá confiou nos homens e os seus erros religiosos. Ao invés de obedecer ao Senhor, Jeremias transmitiu as palavras de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Assim está escrito: faz da carne mortal o seu braço daqueles que servem as imagens de escultura. Tem seus deuses, que esses deuses são malditos, segundo a palavra de Deus. Encontramos nesse trecho de Jeremias 3 instruções das maneiras que o homem pode confiar no Senhor e perder sua comunhão. Por quê? São 3 maneiras que Jeremias mostra dessas instruções que o homem pode confiar no homem e perder sua comunhão com Deus. Pela prática da idolatria, religião inventada pelos homens, que tem muitos, ao invés de servir a Deus, religião revelada por Deus, eles dizem. Porque
profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. É assim que acontece. Na terra que tem o ídolo é maldita. Muitos de nossas gerações, irmão, segundo a palavra de Deus, sugerem que todas as religiões sejam igualmente válidas. Muitos dizem que tudo é igual, mas Deus nunca aceitou tal ideia. Desde a criação, ele tem afirmado a existência de um só Deus verdadeiro, que deve ser louvado, aleluia, tem que ser adorado em espírito e em verdade, conforme Efésios 4, 5 a 6, João 4, 24, que Deus é espírito e que Deus procura os que assim o adoram. Amados irmãos, aqui está o pluralismo religioso, não vem de Deus e não encontra nenhum apoio nas Escrituras, porque o Senhor é o único Deus. Pela confiança nas riquezas e no poder humano, Deus, nosso Senhor, condena aqueles que ajuntam a riqueza e não uma riqueza reta, honesta. Por exemplo, a desonestidade continua sendo um terrível problema, mesmo ante as pessoas que se encheram de fé e se chamam cristãos. Muitas pessoas e até nações inteiras se acham capazes de solucionar seus problemas sem considerar a vontade de Deus. Mas o braço carnal que não garante nada para o homem as coisas mais importantes. Porque o homem abençoado é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Jeremias 17, 7 a 8 está escrito. Este sim, mas aquele que confia na sua força, não adianta. O salmista disse, alguns confiam na força do cavalo, na força do seu poder, mas nós confiamos no poder de nosso Deus. Nós fazemos menção do nome de nosso Pai Celestial. Pela confiança do próprio coração, uma das filosofias mais populares nos dias modernos é a noção de que cada pessoa encontrará a verdade dentro de si. Algumas pessoas que se envolvem totalmente na busca de si mesmo, fazendo o que acham certo para satisfazer os desejos do seu próprio coração. Na vida particular, meu irmão, tal filosofia para egoísmo e infidelidade vem, portanto, na religião. Ela conduz os adeptos à ignorância, confusão e perdição, o pior de tudo. O pecado maior da geração de Jeremias foi exatamente esse. Confiança no coração do homem. Deus falou através do profeta: vós fizeste pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Deus falou através do profeta: vós fizeste pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos. Os capítulos 16 e 17 de Jeremias ensinam algumas lições importantíssimas. E realmente, entre elas, Deus vê e julga retamente. Aleluia. Ele disse: porque os meus olhos estão abertos sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim. Aleluia. Nem se encobre a sua iniquidade. Os seus olhos não contemplam a mim, mas os meus olhos os contemplam. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus proceder, segundo o que ele faz, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. A onipresença de Deus, meu irmão, conforta os fiéis e causa medo aos rebeldes, pelo fato de que ele tudo vê, é capaz de julgar cada pessoa individualmente, conforme Ezequiel 18 e 4, até o versículo 20. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Temos apenas duas opções: podemos confiar nos homens ou confiar no Senhor. O que você quer? Aqueles que confiam na carne serão malditos. O que confia no homem, nessa imagem de escultura, esse tipo de coisa, essa religião. Os que confiam em Deus, aleluia, serão abençoados. Algumas pessoas rejeitam a necessidade de escolher entre dois caminhos. Então, achando que quase todos serão eles recebidos e abençoados por Deus, independentemente das escolhas feitas nesta vida.
Muitos pensam assim, mas Malaquias repreendeu esse argumento em Malaquias 3,14 e versículo 18, nos mostra a palavra de Deus, as pessoas que acharam inútil servir ao Senhor. Ele prometeu que chegaria o dia em que Deus, o Senhor, faria distinção entre o justo e o perverso. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo também disse que ainda temos apenas duas possibilidades. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram e entram por essa porta. Meu irmão, o dia do Senhor vem, onde a gente vai ver a diferença, aleluia, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que anda no caminho do Senhor e aqueles que andam no caminho das imagens de escultura. O caminho do Senhor nem sempre é o mesmo que os pais e avós seguiam. A verdade é essa. Cada pessoa criada na imagem e semelhança de Deus precisa buscar o caminho do Senhor. Jesus é o único caminho, como diz a palavra. É a verdade e é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome é dado pelo qual nós devemos ser salvos, somente pelo nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, vindo aqui nossa palavra em relação a essa questão hoje que nós estamos frisando aqui, falando sobre mais de escultura, perigo de seguir uma religião falsa, uma religião diabólica, acendendo vela, rezando. Você pode ir num salão de macumba, está lá os mesmos deuses que o padre está lá no seu altar. Você pode observar, o padre tem a sua Maria Esperança, o macumbeiro tem também. O padre reza, ele reza. É a mesma coisa, é tudo a mesma macumba, é a mesma feitiçaria. Pelo amor de Deus, meu irmão, você que está nos ouvindo, aceite essas palavras que é sem medo de errar. Em nome do nosso Deus, falando pela palavra de Deus, aceite a Jesus e seja o homem de Deus, porque caso contrário, adorando mais de escultura, você não tem a mínima possibilidade, a mínima, de subir às mansões celestiais. E que Deus tenha compaixão. Oremos, porque Deus é maravilhoso, em o nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar pregando a tua palavra e falando a verdade como o Senhor manda, Senhor, em relação a essas atitudes de alguns que têm, meu Pai, seguindo a religião dos seus próprios pais. Senhor, fala ao coração de cada um, meu Pai, e faz com que cada um aprenda a viver para ti, te servir e te adorar na beleza da tua santidade. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço de agora e para sempre. Você que ora, diga amém e um bom dia em o nome do Senhor a todos. Para a grande festa, a mesa tá arrumada, já está tudo preparado.